Boa tarde. Está começando a segunda edição do 20 Minutos especial sobre Revolução Russa. O tema de hoje: qual foi o caminho de construção do socialismo soviético? Como pudemos debater na primeira edição desse nosso especial, os bolcheviques lideram uma revolução de caráter proletário que no dia 7 de novembro de 1917 conseguiu derrubar o governo de Kerensky, transferir o poder político para os conselhos de operários, soldados e camponeses e estabelecer um novo governo liderado por Vladimir Ilyich Lenin, o grande comandante do partido bolchevique. Este governo foi constituído por uma votação no Congresso dos Conselhos de Operários, Soldados e Camponeses. Esses conselhos, em russo, são chamados de soviets. Soviet é a palavra russa para conselho. Com maioria nesse parlamento soviético, maioria nesse Congresso dos soviets, os bolcheviques logram constituir um governo dirigido por eles, contra a vontade de socialistas revolucionários de direita e mencheviques, que eram radicalmente contra a revolução que Lenin havia comandado. Mencheviques e socialistas revolucionários de direita acreditavam que a Rússia ainda deveria trilhar um longo caminho capitalista e de predominância da democracia liberal antes de estarem maduras as condições para que fosse construída uma sociedade socialista e um Estado dos trabalhadores. Acusavam Lenin de querer de forma prematura estabelecer um Estado proletário e, ao buscá-lo, optar por um caminho que levava à violência e ao autoritarismo. Mais do que isso, e acima disso, mencheviques e socialistas revolucionários de direita buscavam preservar sua aliança com a burguesia russa, tanto do ponto de vista econômico, defendendo a continuidade e o aprofundamento do desenvolvimento capitalista russo, quanto do ponto de vista internacional, mantendo o esforço de guerra na aliança com França e Inglaterra contra a Alemanha. O governo bolchevique, estabelecido pelos soviets, imediatamente toma medidas de grande porte, buscando estabelecer um compromisso sólido com a base social que havia tornado possível a revolução, os operários, os camponeses e os soldados. Quais são os principais decretos estabelecidos nos primeiros dias da revolução? O primeiro deles foi o decreto sobre a terra. O governo bolchevique estabelece uma ampla reforma agrária, distribuindo terras aos camponeses. Não era nem sequer o programa original dos bolcheviques sobre a questão agrária. Os bolcheviques propunham no seu programa que a terra devesse ter um caráter público, deveria ser um meio de produção controlado pelo Estado, no qual os trabalhadores se associassem como trabalhadores do Estado ou como trabalhadores cooperativizados. O programa de distribuição das terras aos camponeses para que pudessem explorá-la em caráter privado ou familiar era um programa dos socialistas revolucionários de esquerda, uma corrente dos antigos socialistas revolucionários que havia, em boa medida, apoiado a revolução e chegou mesmo a fazer parte do governo liderado por Lenin. Lenin considera que aquele programa tinha a maioria da opinião dos camponeses, aquele programa refletia a vontade dos camponeses e que a revolução, se quisesse estabelecer uma sólida aliança operário e camponesa para poder seguir adiante, ela deveria se render, ela deveria se curvar à opinião majoritária dos camponeses e, portanto, estabeleceu o decreto sobre a terra, definindo uma ampla reforma agrária que não tinha um caráter socialista, mas sim um caráter de distribuição de terra na forma de propriedade privada aos camponeses, apesar de também desenvolver, ao lado dessa forma de propriedade privada e familiar, formas já coletivas e estatais de produção, como eram as cooperativas e algumas iniciais fazendas estatais. O governo bolchevique também nacionaliza as principais empresas e cancela a dívida externa russa. E o governo bolchevique, nos primeiros meses, também se depara com uma questão crucial, que é a declaração unilateral da paz, retirando a Rússia da guerra e poupando a vida
dos soldados e camponeses. Esse tinha sido um dos grandes motivos da Revolução. Paz, pão, terra e liberdade tinha sido a consigna pela qual os trabalhadores russos haviam ido às ruas e haviam combatido pela Revolução, tanto pela Revolução de Fevereiro contra o tsarismo, que finalmente derruba a autocracia, quanto na Revolução de Outubro contra o governo provisório e os partidos da burguesia russa. Lenin decreta a retirada da Rússia da guerra e ordena que imediatamente fossem estabelecidas negociações de paz com a Alemanha. E essa paz é estabelecida no início de 1918, no famoso Acordo de Brest-Litovsk. A Alemanha faz uma série de reivindicações territoriais, praticamente retira do antigo território russo 1/3 da sua área, retira grande parte da sua produção de grãos, da sua produção de petróleo, da sua produção industrial. Eram exigências draconianas e deixava a Rússia diante da situação de aceitar essas exigências e conseguir a paz, ou não aceitar essas exigências e continuar a guerra, rasgando o compromisso estabelecido pela própria Revolução sobre a retirada do país da Guerra Mundial. Há um debate duríssimo dentro do Partido Bolchevique. Lenin, por um certo tempo, fica em minoria, não consegue convencer seus pares de que a paz deveria ser decretada de qualquer forma e que as exigências alemãs deveriam ser atendidas para que o país pudesse respirar e a economia pudesse ser reconstruída. Finalmente, depois de um debate duro que se prorroga por semanas, semanas nas quais as exigências alemãs se tornam ainda mais duras, semanas nas quais a Alemanha aprofunda, retoma sua ofensiva militar, a paz finalmente é estabelecida e a Rússia cumpre um segundo compromisso fundamental da Revolução. O primeiro compromisso era a terra, o segundo compromisso era a paz. E começa a abrir a perspectiva de construção de uma nova sociedade. Mas as condições eram muito difíceis. Tanto interna quanto externamente, a Revolução sofria ameaças brutais. Como eu havia dito anteriormente, mencheviques e socialistas revolucionários de direita eram oposição à Revolução dentro dos próprios soviets. Mas não eram a única oposição. A burguesia e seus partidos, depostos pela Revolução, também queriam derrotar o governo bolchevique. E as forças internacionais, as nações imperialistas, também queriam colocar abaixo a Revolução de Outubro. Estou falando não apenas da Alemanha, que temia que a Revolução de Outubro fosse o gatilho de uma revolução em seu próprio território, mas também da França e da Inglaterra, que não aceitavam nem a retirada da Rússia do esforço de guerra, porque isso, de certa forma, facilitava a vida da Alemanha, que poderia deixar de combater no Oriente e concentrar todas as suas forças no Ocidente, não apenas por essas razões militares, mas também por razões econômicas, políticas e ideológicas. França e Inglaterra estavam radicalmente contra a Revolução de Outubro. Lembremos, a Revolução de Outubro havia decretado o cancelamento da dívida externa. Há, portanto, dentro e fora da Rússia soviética, um cerco brutal ao governo bolchevique. Tenta-se de toda maneira sabotá-lo, tenta-se de toda maneira colocá-lo abaixo. E esse esforço de oposição, de sabotagem, de desestabilização do governo bolchevique acaba levando a uma guerra civil. As forças destituídas do tsarismo, da burguesia, aliada a estes partidos que faziam oposição dentro dos soviets, a parte importante de seus militantes e dirigentes, dos socialistas revolucionários de direita, dos mencheviques e depois até mesmo dos socialistas revolucionários de esquerda, que durante um certo tempo compuseram o governo bolchevique, uma aliança dessas forças, apesar de todas as suas diferenças, acaba levando o país a um conflito interno, um conflito militar interno. E esse conflito militar, essa oposição armada à Revolução Bolchevique, conduzido pelos chamados exércitos brancos em oposição ao exército vermelho, esse esforço militar contra a Revolução Bolchevique tem o apoio de várias potências imperialistas. 14 nações, de alguma maneira, mandam tropas, assessores,
mercenários para combater o governo bolchevique dentro do próprio território russo. Durante mais de 2 anos, o país vive uma brutal guerra civil. Durante essa guerra civil, evidentemente, as condições de vida democrática são cerceadas. Os mencheviques e socialistas revolucionários de direita, porque apoiam a guerra civil contra o governo bolchevique, rompendo com a legalidade soviética, indo para a oposição armada, seus partidos são evidentemente proibidos, como foram proibidos os distintos partidos da burguesia que haviam se envolvido na guerra civil. Não havia outra saída para o governo bolchevique diante de partidos que abandonavam a oposição legal dentro das instituições soviéticas nascentes e partiam para a luta armada. O esforço de organização, disciplina, para poder enfrentar forças tão poderosas que se voltavam de armas na mão contra o governo bolchevique, leva o país a uma tensão máxima, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Uma série de medidas econômicas duríssimas foram tomadas para que se pudesse vencer a guerra civil. São medidas que foram classificadas como pertencentes a um período chamado de comunismo de guerra. Que medidas foram essas? O fim do mercado, o fim do dinheiro, a adoção de medidas para confiscar os alimentos no campo, para que as tropas pudessem ser alimentadas e a classe operária nas cidades também, medidas de nacionalização de toda a economia, não apenas das grandes indústrias, mas também das indústrias médias e pequenas, dos serviços, do comércio. Tudo havia abruptamente passado para as mãos do Estado, que buscava concentrar de todas as formas as fontes econômicas de tal maneira que o esforço de guerra pudesse ser sustentado. São medidas econômicas de extrema dureza, cujo objetivo era a sobrevivência durante a Guerra Civil. Por isso o nome comunismo de guerra. Medidas radicais determinadas pela situação de guerra. Após 2 anos de combates, com uma mobilização intensa da sua militância e com a constituição de um poderoso Exército Vermelho, dirigido durante o período da Guerra Civil por Leon Trotsky, essa guerra finalmente termina com a vitória dos bolcheviques sobre a contra-revolução, com a vitória dos vermelhos sobre os brancos, do Exército Vermelho sobre os exércitos brancos. Terminada a Guerra Civil, o país que já vinha de uma guerra mundial, a guerra de 14 a 18, o país estava destruído, sua economia estava simplesmente arrasada. E se tratava de discutir o caminho de como reconstruir o país e de como construir o socialismo nessas condições. Vamos nos recordar que a grande esperança dos bolcheviques, quando a revolução é realizada num país atrasado como a Rússia, num país agrário, num país dependente e não num país desenvolvido, a grande expectativa dos bolcheviques é que a Revolução Russa fosse o gatilho da Revolução Mundial, que a Revolução na Europa, em particular na Alemanha, viesse socorrer a Revolução Russa, oferecendo as condições materiais, as condições objetivas para que a Revolução pudesse se consolidar e o socialismo viesse a ser construído. A grande esperança estava concentrada na Revolução da Alemanha. A ideia era de que a decretação da paz através do Acordo de Brest-Litovsk, o fim do esforço de guerra por parte da Rússia Soviética. E mais do que isso, o exemplo que significava a primeira Revolução dos Trabalhadores ajudaria os trabalhadores também da Alemanha a se levantarem e derrubarem sua própria burguesia, permitindo que a Revolução se espraiasse pela Europa e a Revolução Russa rompesse seu isolamento, rompesse o cerco e o isolamento. Houve uma tentativa revolucionária importante na Alemanha, concentrada em Munique, mas a Revolução na Alemanha foi derrotada. Como foram derrotadas outras tentativas revolucionárias em outros países. E a derrota da Revolução Mundial, pelo menos a curto e médio prazo, significou não apenas uma frustração na estratégia dos bolcheviques, mas uma situação inteiramente nova no debate sobre a construção do socialismo. O socialismo, na Rússia, já não podia mais colocar suas esperanças na Revolução Mundial. Ele tinha que ser capaz de construir seu próprio caminho de construção ou perecer. Esse foi um grande debate
entre os bolcheviques. Na verdade, desde o fim da Guerra Civil e da derrota da Revolução Alemã em 18 e do fim da Guerra Civil em 1920, esse é o grande debate entre os bolcheviques. Por onde caminhar? Construir, criar as condições para construir o socialismo em um só país, ou ter uma estratégia que permitisse à Rússia soviética desempenhar como papel principal o de ariete, o de motor da Revolução Mundial. Esse era um debate que confrontou os grandes líderes da Revolução Bolchevique. Num primeiro momento, confrontou Lenin e Stalin de um lado e Trotsky e outros dirigentes importantes de outro. Num segundo momento, confrontou na batalha histórica entre essas duas grandes personalidades, confrontou Stalin e Trotsky. Lenin, ainda vivo, exercendo sua função de primeiro-ministro, propõe um giro radical na Revolução Russa. Propõe que seja abandonado o comunismo de guerra e estabelecida a nova política econômica, a NEP. Ele propõe isso no 10º Congresso do Partido Bolchevique, em 1920. O que era a NEP? Recuar das medidas adotadas durante o comunismo de guerra. Manter as grandes propriedades nas mãos do Estado, mas permitir que empresas privadas fossem estabelecidas, permitir que o capital estrangeiro se associasse em determinados ramos ao Estado para investimentos produtivos, permitir uma ampla liberdade para que os camponeses produzissem e vendessem seus excedentes, não apenas para o Estado, mas em mercados livres. Enfim, era a ideia da reconstrução do mercado como um instrumento fundamental para a acumulação no rumo de uma economia socialista. A NEP era um abandono das teses do comunismo de guerra e uma opção por construir uma economia socialista a longo prazo, utilizando-se de instrumentos de mercado para atrair capitais estrangeiros, para atrair tecnologia, para atrair capacidade de gestão, de tal sorte que as forças produtivas, a economia russa pudesse se desenvolver ao longo do tempo, atingindo os níveis, primeiro atingindo os níveis de antes da guerra e depois atingindo o nível dos países mais desenvolvidos da Europa. E que apenas quando atingisse esse nível de desenvolvimento, dizia Lenin com a NEP, a Rússia estaria madura para construir uma economia socialista plena. A adoção da NEP provocou um enorme debate dentro do Partido Bolchevique. Vários setores se colocaram contra a posição de Lenin, criticando que isso era um recuo, era um retrocesso, era um abandono das próprias ideias revolucionárias, era até mesmo uma traição à Revolução Mundial, porque ao invés de estar preocupado com a expansão das possibilidades que a revolução acontecesse em outros países, a grande preocupação do governo bolchevique passava a ser com a construção do capitalismo de Estado como uma etapa de transição ao socialismo. Vários setores do Partido Bolchevique, comandados por Trotsky principalmente, mas por outros quadros importantes como Preobrazhensky e outros economistas de relevo, defendiam que a Rússia devia ter uma outra estratégia de desenvolvimento industrial acelerado, de manutenção da propriedade estatal dos meios de produção, tal como havia sido estabelecido pelo comunismo de guerra, que a Rússia deveria, enfim, apostar numa estratégia radical de construção de uma sociedade socialista, à espera ainda de que o amadurecimento da Revolução Mundial pudesse romper o isolamento. Eram contrários a que se fizesse concessões ao capitalismo mundial e ao capitalismo interno e favoráveis a uma estratégia mais audaciosa no rumo de uma construção mais rápida de uma sociedade socialista e que pudesse impulsionar a revolução no Ocidente. Prevalece a tese do Lenin, a nova política econômica vinga no país. Lenin até dizia que a fórmula da construção do socialismo na União Soviética, a União Soviética é constituída como Estado em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para incluir não só a Rússia, mas
uma série de outras repúblicas no Ocidente e no Oriente do antigo território tsarista, repúblicas que podiam aderir e se separar da União Soviética livremente, não eram repúblicas dominadas. Lenin, inclusive, dizia que os impérios eram cadeias de nações que deviam ser rompidas. Stalin era o comissário do povo para as nacionalidades e elabora o estatuto pelo qual as nações aderem livremente à União Soviética, podiam decidir por consultas populares se manteriam ou não junto com a Rússia na construção de um único Estado plurinacional. E então se estabelece a União Soviética, um pacto voluntário de 14 nações que leva esse nome, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nesse curso, desse período, 1920-1922, com Lenin dirigindo o governo bolchevique, se consolida a NEP, essa estratégia de desenvolvimento econômico que reconstrói o mercado como instrumento e que estabelece determinadas concessões ao capital de tal sorte que a Rússia pudesse ter um desenvolvimento tecnológico e de gestão mais acelerado. A ideia do Lenin é de que, a longo prazo, isso criaria as condições para a construção de uma sociedade socialista desenvolvida. O fato é que essa política havia provocado uma forte crise interna no Partido Bolchevique. E essa crise se aguça quando Lenin vem a falecer. Lenin fica doente rapidamente. Fica doente logo em seguida. Em 1923 ele já está praticamente inativo e em 1924 ele falece. E com Lenin morto, essa disputa sobre os rumos da Revolução Soviética, vamos simplificar, tendo como prioridade a Revolução Mundial ou a construção do socialismo num só país, esse debate se intensifica radicalmente e vai determinar os rumos da União Soviética nos anos seguintes. Lenin adoece e morre. Lenin havia sofrido um atentado, havia tomado um tiro de uma militante dos socialistas revolucionários de esquerda para ver até onde estavam dispostas a ir as forças oposicionistas à revolução, o que explica em grande medida por que a decisão que os bolcheviques foram obrigados a tomar de colocar esses partidos na ilegalidade. Nunca foi um princípio do leninismo que o regime político socialista devesse ter um só partido, ao contrário. Existiam vários partidos nos soviets, mas a verdade é que os demais partidos dos soviets abraçaram a contra-revolução e a luta armada contra o poder soviético, gerando essa situação na qual o partido bolchevique, pouco a pouco, foi se transformando no único partido legal dentro da União Soviética. Nessas circunstâncias, Lenin morto, um debate sobre o rumo da Revolução Russa, a consolidação da NEP como estratégia econômica, nesse quadro é que será definido o rumo da União Soviética nos anos 20 e 30, como poderemos ver nas próximas edições do 20 Minutos especial sobre a Revolução Russa. Obrigado e até a próxima edição.